Muitas pessoas se perguntam qual o objetivo da vida? E as respostas a essa pergunta variam de idade para idade, de momento em que nós vivemos. Na medida em que a vida prossegue, se desenvolve, a gente percebe que tem sede de mais coisas. Porque na vida de todos nós há lutas, desafios, há sofrimentos, provas, crises. E quando nós passamos por esses momentos, a gente começa a se questionar realmente o que vale a pena. Porque muitas pessoas, depois de conseguirem o seu emprego, depois de conseguirem o seu casamento, depois de terem os seus filhos, estarem na classe social que almejaram, percebem que não são tão felizes assim quanto imaginavam. Depois de adquirirem os seus objetivos, atingirem os seus objetivos, elas percebem que está faltando alguma coisa. E o que está faltando? É o momento em que a gente é convidado pela vida a olhar um pouquinho para dentro. Será que não está faltando alguma coisa interior? Será que a vida não tem um propósito superior? Posição social, salário, os bens materiais, certas conquistas, elas são importantes, são valiosas, nós devemos buscá-las, devemos alcançá-las, mas elas são instrumentos para a construção de algo muito mais valioso dentro de nós mesmos. É nesse momento, quando a pessoa atinge esse estado de maturidade, que ela começa a pensar nas questões espirituais da vida. Todas as aquisições materiais são instrumentos para a realização de algo. Muitas vezes alguém nasce no mundo com muitos recursos materiais porque ele traz uma missão de proporcionar o progresso. Cabe a ele a tarefa de gerar o progresso da comunidade na qual ele está inserido, e ele deve cumprir essa missão com a maior seriedade e com a maior dedicação possível, levando o progresso material, o desenvolvimento da sua comunidade, cumprindo a sua missão. O que ele não pode é se encantar com o instrumento e esquecer da tarefa. Porque quando alguém na sua família tem um câncer, uma doença terminal, quando ela perde alguém que ela ama, quando ela perde um emprego, ou quando ela perde bens materiais, ela enfrenta alguma dificuldade, essa criatura fica muito frágil, porque ela depositou todos os seus valores, todas as suas esperanças, todos os seus propósitos em questões que são passageiras, que são variáveis. Porque tudo que é material se desgasta e se transforma. Tudo está em renovação. Eu me recordo, por exemplo, da minha cidade natal. Quando você volta para a cidade, você tem uma imagem da cidade que você nasceu, e você vai lá fazer uma visita depois de 30, 35 anos, você vê que a cidade mudou completamente. Aquela cidade natal que você imaginava da sua infância não é mais a mesma, né? Eu, às vezes, me olho no espelho e vejo como que está mudando tudo, né? O corpo vai envelhecendo, tudo se transforma. Tudo na vida material é um convite à renovação. De modo que a criatura que se isolou da realidade espiritual da vida, esqueceu dos propósitos espirituais, ela se fragiliza, porque em meio a essa mudança, em meio a essa transformação incessante, ela não encontra piso, ela não encontra segurança. Então é preciso reconectar-se com esses propósitos interiores, voltar a enxergar um sentido espiritual da existência e entrar em contato novamente com essa força interior que é a única capaz de nos sustentar nos momentos desafiadores da existência. Durante muitos milênios, as pessoas acreditaram mesmo, mas acreditaram muito, que a lei de Deus está escrita em livros. Então elas criaram templos de pedra, criaram todo um ritual para conservar esses livros, para transmitir esses livros. Mas a gente fica se perguntando, Deus, na sua infinita sabedoria, no seu poder absoluto, escreveria as suas leis em palavras humanas? E toda vez que a gente faz algo
que contraria a lei de amor, que é a lei soberana da vida, nós sentimos as consequências em nós mesmos. Basta pensar, quando você se irrita, você perde a cabeça, fica muito nervoso, as consequências que isso tem para o nosso organismo físico. Quando a gente tem uma mágoa, tem um ódio, isso nos adoece. É um sintoma de que a lei está em nós. E há muita sabedoria quando a gente começa a se observar. Observar aquilo que nos faz mal, aquilo que nos faz bem, aquilo que traz felicidade, que traz harmonia e aquilo que traz tristeza, depressão, ódio, inveja. Então Deus não pune, Deus educa, Ele ensina, Ele dá oportunidades para que a gente erre e corrija. Tenha experiências e enriqueça o patrimônio da nossa alma. Quando a gente começa a pensar assim, Deus deixa de ser um rei que manda as pessoas para o calabouço e passa a ser um parceiro estratégico. Alguém que acompanha a nossa vida, que acompanha as nossas decisões, acompanha os nossos equívocos e nos ajuda, porque o Criador sabe que quando a gente comete um equívoco, nós estamos num largo processo de aprendizado. Se eu imprimo uma velocidade inadequada num veículo e perco o controle do veículo, eu não fui castigado por Deus. Eu simplesmente experimentei a consequência de uma decisão, a consequência de uma ação. E isso pode ser trágico. Eu posso perder a minha vida por conta de uma decisão. Aliás, uma decisão de 2 segundos pode trazer consequências de 1000 anos. Isso nos ensina que nós devemos pensar sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente quer, educar o nosso desejo e começar a utilizar esse grande consultor que é Deus, esse Pai amoroso que está ao nosso lado o tempo todo. Como explicar uma criança de 3 anos com um câncer terminal? Como explicar alguém que nasce com paralisia cerebral? Como explicar alguém que fez tudo certo? Uma pessoa honesta, digna, previdente, ele fez tudo certo, mas ele perdeu todo o seu patrimônio. É nesse momento que a gente percebe que uma vida é pouco. Uma vida é insuficiente para explicar a complexidade da existência. Nós precisamos de um quadro mais amplo. E esse quadro mais amplo são as vidas sucessivas. As pessoas têm tirado muito a sua identidade da sua atividade profissional. Então você pergunta para uma pessoa assim, quem é você? Ele fala, eu sou médico, eu sou juiz de direito, eu sou advogado, eu sou veterinário, eu sou agricultor, eu sou empresário. E na verdade isso não é o que você é o que você faz, uma parte da sua vida. Porque ninguém nasceu médico. A pessoa se tornou médico num determinado momento da vida, mas até esse momento ela foi alguma coisa. Porque muitas pessoas que tinham uma saúde boa se aposentam e começam a ter doenças, começam a declinar, começam a ter uma qualidade péssima de vida, inclusive orgânica. Qualidade orgânica cai enormemente porque saiu da sua atividade profissional. Porque a vida é muito rica, ela tem muitas possibilidades e depois da aposentadoria nós podemos viver emoções únicas que só a aposentadoria proporciona. As pessoas costumam comprar pacotes de viagem, visitar países, visitar cidades, explorar ambientes inexplorados, conhecer línguas novas, pessoas, localidades, etc. Mas há uma viagem que não custa nada. É uma viagem que nós fazemos ao nosso mundo interior. Dentro de nós também há muitos continentes, há muitos países, há muitos locais inexplorados. E toda vez que nós fazemos essa viagem interior, nós nos damos conta de que somos muito mais do que o nosso corpo.
de que a nossa vida não se resume à vida presente. Nós somos mais, nós podemos mais e nós sabemos mais. Conectar-se com o coração, com o nosso interior, nos leva a pensar que antes de nascer, nós já vivemos múltiplos lugares, muitas experiências, e que depois da morte, a vida nos aguarda abundante, rica, cheia de belezas e de experiências e de aprendizado na continuidade. É bom pensar nisso, é confortante pensar nisso, mas é também sábio pensar nisso. Conhecer-se nos leva, inevitavelmente, a pensar na riqueza da vida espiritual, na vida que sobrevive à vida material. Vale a pena refletir nisso, vale a pena fazer essa viagem. E o melhor de tudo, não custa nada.